Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia e assuntos afins. E já que eu falei de arqueologia, hoje eu vou para o extremo oposto, porque se na arqueologia a gente lida com o que está embaixo na terra, agora nós vamos falar do que está em cima nos céus. Eu não estou falando nem de nuvens, nem de satélites, nem de anjos. Estou falando de OVNIs, aliens. Será que existe vida em outros planetas? Será que nós estamos sendo visitados por discos voadores, por seres extraterrestres? É verdade que o governo americano agora está soltando documentos secretos da NASA que confirmam a existência dos aliens? E se descobrir realmente que há vida em outros planetas, isso afeta a minha fé cristã? Será que o cristianismo ficará abalado se de repente descobrirmos que os aliens são uma realidade? Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos então lá para as nossas perguntas que eu já iniciei. Será que há realmente vida em outros planetas? Será que isso afeta a fé cristã, o cristianismo? Será que é tudo uma armação de Satanás para nos atrapalhar? Como é que a gente pode discursar sobre tudo isso? Todo esse assunto começou por causa dessa notícia aqui que foi propagada em vários veículos de comunicação. Donald Trump, presidente norte-americano, ordena que as agências federais identifiquem, e liberem arquivos sobre objetos voadores não identificados e ETs, aliens. Essa notícia não é fake, isso é verdade. O governo americano, eu vou falar mais sobre isso para vocês daqui a pouquinho, ele realmente divulgou que ordenou a NASA começar a liberar em lotes, e está fazendo isso, vários arquivos, documentos, fotografias, gravações, depoimentos de pessoas que viram ou tiveram contato com objetos voadores não identificados ou mesmo aparentemente seres de outros planetas e tudo mais. Junto com essa notícia, começou a propagar, então, olha, o governo americano admitiu que existem OVNIs e a Casa Branca, porque o Trump mandou soltar. Aí outros já estão dando a sua contribuição. Na verdade, isso aqui é o diabo fazendo aparecer que é Jesus, alguma coisa assim. Já colocaram uma identificação espiritual na coisa. Junto a essa matéria, veio outra notícia também, de que pelo menos 4 tipos de OVNIs de ETs, de aliens, já foram identificados. O primeiro seria o Mantídeo, que tem uma forma insetoide, bem alto, ele mediria 2 metros e pouco. Depois você tem o cinzento, que seria um humanoide, baixinho, 1 metro, 1,5 metro aproximadamente, cabeça grande. Você tem o reptiliano, esse é o mais assim misterioso, porque o reptiliano é tido como sendo uma espécie de espião do espaço na Terra, e que reptilianos estariam vivendo entre nós. Então, que a falecida Rainha Elizabeth seria um reptiliano, que Macron seria outro reptiliano, que Putin seria um reptiliano, e agora estão confirmando que várias pessoas apresentaram a informação de que seres de outros planetas são reptilianos. E tem o nórdico também, que é o mais bonito deles, loiro, né, de cabelo interessante, isso, bem ariano, né, bem raça ariana, que também seria uma outra forma humanoide de um ser de outro planeta. E então, o que disso é verdade? Será que é só boataria internética? Eu fui a fundo, eu pesquisei, eu li matérias, eu li artigos acadêmicos e não acadêmicos, eu assisti vídeos para dar a você a melhor informação. E no final desse bate-papo, nós vamos terminar com aquilo que nos interessa. O que a Bíblia teria a dizer sobre OVNIs, sobre vida em outros planetas e tudo mais, tá bom? Mas vamos por partes. Vamos construir o nosso diálogo aqui, aos pouquinhos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para introduzir esse tema é a fala de Carl Sagan. Quem viveu nos anos 80, 90, lembra da famosa série Cosmos, do astrônomo ou divulgador científico Carl Sagan, que também era ateu. Carl Sagan postou essa foto, eu me lembro na época, colocou no seu documentário. Você está aqui.
e coloca aquela seta apontando uma coisinha besta. Isso aqui é uma foto imaginária da Via Láctea, ou seja, não somos nada nessa poeira cósmica. E Carl Sagan deu a notícia bombástica. Descobrimos, pela astronomia, claro, que vivemos em um planeta insignificante, de uma estrela monótona perdida em uma galáxia escondida em algum canto esquecido de um universo no qual há muito mais galáxias do que pessoas. E galáxias, segundo Carl Sagan, vazias. Ele admitia, Carl Sagan, que perguntar sobre se estamos sozinhos no universo ou não tinha implicações filosóficas. Mas Carl Sagan acreditava que não, que o universo é vazio, monótono. E pior, segundo as palavras dele, o universo é frio, o universo não está nem aí para você. Eu até me lembro, tomando essas palavras do Carl Sagan, de uns vídeos engraçados de humor que eu vi recentemente, de alguém falando, olha, o seu namoro não está dando certo porque ele é de Capricórnio, nascido no regente de não sei o quê, do tal, e você está com seu signo dominado na lua tal, que está entre a Terra e Marte. Então, Vênus, você tem que pedir, você tem que começar o namoro numa outra casa astral, porque a Lua agora está impedindo. Aí a Lua chega lá em cima e começa a falar assim, ô Vênus, você pode fazer um favor para mim? Sai um pouquinho aí da reta, porque está atrapalhando o namoro lá embaixo. Pô, tô aqui numa boa e tudo, o que eu tenho a ver com isso? Então, essas piadinhas mostram o lado da crendice diante da fala de um cientista ateu. Na verdade, não tem nada de mapa astral, nesse ponto eu concordo com ele, mas também não ao ponto de falar que não tem nenhum significado a vida. Mas ele era enfático em dizer, o universo é frio, o universo não está nem aí para você. E pegando ainda carona nessa fala do Carl Sagan, eu me lembro de Arthur Clarke, que colocou a coisa de uma maneira assim, filosófica, muito mais elegante e, ao mesmo tempo, impactante, eu diria. Ele colocou, existem duas possibilidades. Ou estamos só no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. Porque saber que estamos sozinhos, essa solidão cósmica, ela apavora, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, sem saber quem está do lado de lá, da possibilidade de existirem vidas noutros planetas, e se eles forem nossos inimigos? Eu me lembro de uma situação que, até já contei uma vez aqui no YouTube, mas queria relembrá-la para vocês, ocorrida em 1938, no dia 30 de outubro, quando Orson Welles apresentou uma novela, Guerra dos Mundos. Essa novela era uma novela de rádio, na época não tinha a TV, era o rádio, então as pessoas faziam tudo no rádio ali. E essas fotos de jornais que vocês estão vendo são jornais da época que ficaram apavorados. Por quê? A novela de rádio era muito bem feita e o Orson Welles, ele baseava essa novela no livro de H.G. Wells, de mesmo título, Guerra entre Mundos, onde H.G. Wells imaginava marcianos virem atacar a Terra. Com base nisso, eles fizeram um roteiro de uma novela de rádio e muitas pessoas que estavam ouvindo no rádio a notícia do ataque dos marcianos, repito, na novela, acreditaram que seria um ataque de verdade e que eles estavam avisando pelo rádio que a Terra estava sendo atacada. Houve pessoas que tiraram a própria vida, houve pessoas que entraram em colapso nervoso. Gente, foi uma coisa tremenda. Aí depois a própria rádio teve que vir desmentir que era só uma novela e tudo mais. Mas esse episódio real acontecido em 1938, ele mostra realmente a ansiedade humana diante dessa questão tão emblemática. Estamos sozinhos no universo? E para nós que cremos na Bíblia, que somos cristãos, a pergunta vai ainda mais a fundo. A questão mais importante não é se existem OVNIs. A pergunta é o que aconteceria com a fé cristã se a existência de vida inteligente fora da Terra fosse comprovada. Essa é uma pergunta básica que eu queria fazer para você também. Como é que a sua fé ficaria? Coloca nos comentários aqui, eu quero saber a sua opinião. Você teria a sua fé abalada se descobríssemos agora, para longe de qualquer questionamento, que há vida em outros planetas? Ou você não pode ser, só agora? E enquanto você está respondendo aí,
Eu quero só colocar uma curiosidade para que você veja que não é uma pergunta idiota, viu? Não sei se você já ouviu falar em exoteologia ou astroteologia. Em 2014, a NASA concedeu 1,1 milhão de dólares ao Centro para a Busca Teológica, tá certo? Um instituto de pesquisa ecumênica em New Jersey, para estudar as implicações sociais da astrobiologia, a descoberta de vida fora da Terra. O projeto não está mais em pé, quero deixar isso claro, pelo menos como financiamento ativo da NASA, mas ele continua, ele terminou em 2017, mas ele continua ali existindo na Universidade de Princeton. E o tema, implicações sociais da descoberta de vida extraterrestre, continua sendo discutido por teólogos. Na época que a exoteologia foi lançada com o financiamento da NASA, houve muita crítica nos Estados Unidos, especialmente em relação à separação igreja-estado e uma informação que se seguiu também, porque, se eu não me engano, 30 teólogos faziam parte desse comitê, mas eles não eram funcionários da NASA, nem pagos pela NASA. Mas, de qualquer maneira, o projeto foi encerrado em 2017 pelo seu convênio financeiro da NASA, mas ele continua existindo em Princeton. A exoteologia. Será que existe vida em outros planetas e qual a implicação teológica de tudo isso? Vamos pensar um pouquinho em termos numéricos. Essa é uma argumentação que muita gente usa. E eu quero colocá-la aqui não como a minha palavra final sobre o assunto, mas só para levar você a pensar um pouquinho. Só a nossa Via Láctea tem uma estimativa entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Tá certo? É muita estrela. Imagina, entre 200 e 400 bilhões só da nossa Via Láctea. Só que a Via Láctea, com seus 200 a 400 bilhões de estrelas, é uma galáxia entre aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Estima-se que nós podemos estar falando de 2 trilhões de galáxias. E a Via Láctea, com 200 a 400 bilhões de estou falando igreja, gente, olha o ato falho, de estrelas, seria apenas uma dessas galáxias. Os astrônomos estimam que há entre 6.100 e 6.300 exoplanetas confirmados, ou seja, até agora, por alguns aspectos ali de observação óptica, eles chegaram à conclusão que pelo menos uns 6.000 e tantos planetas existem orbitando em torno de estrelas. O número pode ser muito maior, porque se eu estou falando de 200 ou 400 bilhões de estrelas vezes 2 trilhões de galáxias, cada galáxia tendo aproximadamente esse mesmo tanto, é provável que o número de planetas seja muito maior. Mas vamos ficar com esse número modesto de 6.000 e poucos planetas confirmados. Nós temos um universo que é imenso. E por que só a Terra seria habitada? Trabalhando com a hipótese da existência de um Deus criador, por que só a Terra seria habitada nessa vastidão de mundos, estrelas e sistemas solares? O livro de Isaías fala: eu não criei a Terra, é o Senhor Deus falando, eu não criei a Terra para que ela fosse um caos, mas para que ela fosse habitada. Ora, se é assim em relação à Terra, por que não pode ser também em relação ao universo? Se Deus criou a Terra para ser habitada, por que Ele criou o universo para ser vazio? Repito, não estou batendo o martelo final, só estou colocando alguma coisa para você pensar. E detalhe, esses 2 trilhões de galáxias correspondem a um universo superior a 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, se eu pegar o universo de um extremo a outro, a velocidade da luz, eu vou gastar 93 bilhões de anos, um pouco mais de 93 bilhões de anos para cobri-lo, para percorrê-lo. E outro detalhe, esses 2 trilhões de galáxias que eu acabei de mencionar para vocês correspondem a apenas cerca de 5% do universo. Ou seja, tudo que nós vemos, galáxias, estrelas, planetas, gás, poeira, quasares, buraco negro, tudo isso corresponde a apenas 5%
do universo. Antes, acreditava-se que o número podia ser de 3%, agora eles acham que são 5%. Ou seja, 95% do universo é constituído de matéria escura e energia escura. O universo é muito maior, então. Por que só a Terra seria habitada? Por que só aqui haveria vida? E para não parecer coisa também de ufologia apenas, há experimentos sérios buscando vida inteligente no espaço. Por exemplo, o SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, desde 1977. São vários rádios telescópios, ficam alguns deles em Arecibo, Porto Rico. Eles estão procurando vida inteligente no espaço. Eles ficam apontando aí para tentar encontrar algum som no espaço, mas até agora o resultado tem sido nulo. Já que eu coloquei esses elementos para você pensar, os radiotelescópios que não estão, até agora, desde 77, não pegaram nada, nenhuma pesquisa conclusiva encontrou nem rastro, nem de bactéria, nem de um elemento unicelular, nada foi encontrado no universo até agora. Por outro lado, filosoficamente falando, é elegante se questionar por que um universo tão vasto teria apenas esse microplaneta azul com vida inteligente habitando nele. Deus não fez a Terra para que fosse um caos, mas que fosse habitada, mas o universo Deus fez para que fosse realmente um grande deserto. E qual a implicação disso para a fé cristã? Você está respondendo aí, né? Eu achei interessante uma resposta que veio de judeus, tá bom? Especialmente o judeu rabino Jeremiah Kalmanovsky. O nome dele é difícil. Kalmanovsky, nome polonês. Jeremiah Kalmanovsky. Ele colocou o seguinte: a religião é a resposta humana e social à transcendência, ou seja, nós procuramos a Deus, nos aperfeiçoando como povo, melhorando o mundo, correlacionando nossas vidas ao instinto que Deus, ao infinito Deus que se desenrola na finita terra. Aí ele termina dizendo: eu sou judeu, mas Deus não. Ou seja, qual o problema se Deus resolver criar também outros mundos inteligentes como a Terra? Qual o problema? Mas é lógico que isso não é tão simples de ser resolvido. Falando um pouquinho de história americana, Thomas Paine, na Era da Razão, que foi escrito em 1794, e realmente pegando todo o progressismo, toda aquela ideia do progresso e tudo mais, e do questionamento a Deus e do intelectualismo, ele colocou 4 pontos contrários até o cristianismo para falar também da questão de haver ou não vida em outros planetas. E ele diz o seguinte: primeiro, uma crença em uma infinidade de mundos torna o sistema de fé cristão ao mesmo tempo pequeno e ridículo, e o espalha na mente como penas ao ar. Então, vocês querem mesmo trabalhar com a hipótese de vida nos planetas? Vocês estão fadando a religião cristã ao fracasso. Thomas Paine disse isso no século XVIII, então naquela época já havia discussão sobre vidas em outros planetas, sobre OVNIs, embora o nome seja anacrônico para a época. O nome OVNI não surgiu na época, mas a busca por vida inteligente, ou pelo menos o pensamento a esse respeito, sim. Segundo elemento que ele coloca: é absurdo acreditar que Deus deveria deixar o cuidado de todo o resto do cosmos, dos mundos que ele criou, para vir morrer nesse mundo. Por outro lado, número 3, devemos supor que todo mundo na criação sem limites teve suas próprias visitas semelhantes desse Deus? Se isso é verdade, Deus não teria mais nada a fazer além de viajar de mundo a mundo em uma sucessão interminável de mortes com apenas um intervalo momentâneo de vida. Então ele fala: será que Jesus veio morrer na Terra, mas também foi morrer em Marte, Vênus, Júpiter, Platão, outros mundos? Então esse Deus não tem mais nada a fazer, senão ficar pulando de planeta em planeta, encarnando na realidade daquele planeta, morrendo crucificado. Então Thomas Paine achava isso ridículo. E ele repete: por que Deus deixaria os demais mundos sem salvação? Se a gente fala que Jesus só morreu pela humanidade? Repito, gente, não são perguntas minhas, eu não as estou endossando, eu só estou fazendo com vocês aquilo que a gente chama em academia de o estado da arte. Estou levantando mais ou menos o que é dito a respeito do assunto. Mas você quer refletir comigo agora realmente sobre
a questão de qual seria a implicação da vida noutros mundos para a fé cristã, eu preparei um texto aqui, olha. Em bilhões e bilhões de sistemas solares, as formas de amor criadas e não criadas não seriam limitadas. As realizações da vida divina não estariam em contradição umas com as outras ou com a criação. A descoberta de vida em outras partes do universo não comprometeria o amor de Deus pela vida aqui na Terra, assim como o amor dos pais por um filho não é comprometido porque esse filho tem um irmão ou uma irmã. Se você acredita em um Deus, por que supor que ele é capaz de amar apenas alguns de seus filhos estelares? Mas, ao mesmo tempo, essa noção de grandeza cósmica revela o tamanho do amor divino em se tornar uma poeira cósmica que somos nós.